noite, turma! Tudo bem com vocês? Eu, Bárbara, inicio então um projeto integrador no meu grupo, falando sobre o puerpério, mulheres grávidas em tempo de pandemia e de Covid. Relembrando que o Covid é um vírus descoberto na província de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Logo de início já foi observado que ele seria altamente contaminável, tá? E podendo atingir todas as idades, como atingiu. Até março, todo mundo já estava envolvido na pandemia e sofrendo consequências da pandemia, tá? E foi o tempo que todos os países teve para se organizar, se precaver e tomar todas as providências. Hoje nós vamos falar do grupo de risco, que são as mulheres grávidas e as mulheres no puerpério. Lembrando que já não é um momento fácil na vida dessas mulheres normalmente, né? Lembrando que o puerpério e a gravidez são momentos onde a mulher passa por transições, onde ela já tem uma tendência de se sentir solitária, onde tudo na vida dela muda, independente se é a primeira, se é a segunda ou terceira gravidez. Uma é diferente da outra. E o pós, e principalmente o pós, aonde a mulher tá tentando entender tudo o que tá acontecendo. Ela, aquela vida que ela tem do lado dela, né? E todos os sentimentos dela. Agora imagina em uma pandemia, a maior pandemia do século XXI, a maior crise social, econômica, saúde. Não pegou só a parte da saúde física e mental. Aqui a gente tem como objetivo focar na saúde mental das grávidas, das mulheres no puerpério. Mas lembrando que mexeu com a economia, mexeu com a condição financeira de cada uma. Então você imagina, se aquela mulher já vive o medo de não ter ali um recurso para oferecer para o filho dela, imagina nesse momento, imagina a preocupação dessas mulheres. Como que eu vou criar o meu filho? Como que eu vou criar a minha filha? Como que vai ser tudo isso? Vai faltar, não vai faltar? Eu vou estar ali? Como que vai ser tudo isso sem poder ter uma rede de apoio perto de mim nesse momento? Porque não posso ter contato com as pessoas, tenho que ficar ainda mais sozinha? Posso contar com o meu parceiro? E quando não tenho o parceiro e a parceira? E quando não tem essa ajuda, essa rede de apoio, a mulher é sozinha? Já é difícil. Então imagina numa pandemia, como que essas mulheres estão se sentindo? E o nosso trabalho tem como objetivo entender, pesquisar, mostrar como a pesquisa ela é importante e fundamental para as mulheres nesse momento de pandemia. O que pode ser feito? Como que a gente pode ajudar elas, a saúde emocional delas? Lembrando que elas são de grupo de risco. Lembrando que elas são um dos grupos mais importantes a ser olhado e cuidado nesses tempos. Esse é o objetivo do nosso trabalho, passar isso para vocês. Achar recursos, entender como que funciona esse momento para essas mulheres. O presente projeto teve como objetivo a elaboração de protocolo de atendimento psicoeducativo para mulheres no período de puerpério durante a pandemia do Covid-19, visando trabalhar as questões relativas ao novo coronavírus, puerpério e o recém-nascido e potencialmente diminuir o impacto da pandemia na saúde mental. Em março de 2020, o mundo ele foi notificado sobre o surgimento de um novo vírus, pela Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde, E rapidamente todos os países entraram em estado de alerta, e emergência, devido ao alto potencial de contágio, que esse novo coronavírus tinha, E posteriormente foi decretado o estado de pandemia. Bom, e diante dessa situação, algumas medidas de prevenção foram adotadas por alguns países. E, a princípio, aqui no Brasil, as recomendações foram a respeito do distanciamento, Distanciamento esse entre as pessoas de 1,5 m, a utilização de máscara, higienização das mãos, utilização de álcool em gel, tá? Álcool em gel 70, tá? E testagem, dos casos suspeitos,
E também tivemos o isolamento social, né? Bom, entretanto, apesar das medidas de prevenção, houve um crescente número diário, né, de casos. Porém, se for perceber, a testagem ela foi realizada apenas em pessoas sintomáticas, né? No cenário brasileiro, com a urgência, né, de tomadas de ação ou de medidas, né, para o combate à pandemia, o Ministério da Saúde do Brasil ele indicou algumas medidas que poderiam ser adotadas, né, para o controle da transmissão, né, do novo coronavírus no país. Entre algumas ações, alguns grupos de pessoas foram classificados como grupos de risco. E entre essas pessoas estão as gestantes e as puérperas. Elas foram incluídas, né, neste grupo. Bom, e ao pensarmos no puérpero, compreendemos que é um momento bastante desafiador. Tratando-se, né, de um período único de transição na vida da mulher e que envolve diversas alterações físicas e aspectos emocionais, e uma rede de apoio que pode oferecer acolhimento e suporte acaba tornando esse momento, essa experiência um pouco mais tranquila, né, um pouco mais saudável, podemos dizer assim. Bom, entretanto, devido às prevenções um pouco mais rígidas, né, por causa devido a esse novo coronavírus para as gestantes e para as puérperas, pode impactar na vivência plena da maternidade, né? E isso torna a gestação, o parto e o puérpero uma experiência solitária. E muitas vezes a rede de apoio dessas mães é composta por familiares, amigos, profissionais de saúde. E a vivência na maternidade durante a pandemia e o cuidado com o bebê associado ao isolamento e ao distanciamento social e à restrição familiar, né, pode provocar mudanças nas condições psicológicas, prejudicando a saúde mental dessas mulheres, infelizmente. E evidenciando, né, a importância dos estudos, protocolos, estratégias, podemos dizer assim, e medidas também, né, visando fornecer assistência a essas mães, né, que estão passando por esse momento de vulnerabilidade, né? A metodologia empregada para a execução do presente projeto foi o estudo teórico reflexivo, através da seleção e revisão de artigos em bancos de dados e plataformas, assim como em sites de instituições de pesquisas e universidades. Foram selecionados artigos publicados de 2020 a 2021 nos idiomas inglês, espanhol e português. E as palavras-chave foram Covid-19, saúde mental, puerpério, pandemia, gravidez, coronavírus, puérperas, gestante e período pós-parto e suas respectivas traduções para o inglês, correlacionando as palavras and e or e para o espanhol. A partir do material obtido, após o levantamento, foi elaborada a atividade psicoeducativa Rodas de Conversa e o desenvolvimento de um grupo de puérperas de todas as faixas etárias sobre a temática da vivência do puerpério em tempo de pandemia do Covid-19, visando fornecer a construção de uma prática dialógica e de acolhimento e de um exercício de pensar compartilhado. O objetivo da roda de conversa é o acolhimento dessas mulheres, a troca de experiência entre elas. Temas abordados na roda de conversa será a vivência da maternidade em tempos de Covid-19 e a proposta psicoeducativa será feita através de uma roda de conversa online com tempo de 90 minutos para as mulheres puérperas, com um total de 15 participantes, com bebê no contexto do isolamento social e amamentação durante a pandemia, os mitos e as verdades. Estresse emocional em tempo de pandemia, e quem irá conduzir a roda de conversa são profissionais da área da saúde, como psicólogos, assistentes sociais e técnicos de enfermagem. E também lembrando que as informações trocadas na roda de conversa serão sigilosas. A adoção de plataforma de videoconferência para a criação de um espaço virtual é uma ferramenta eficaz no desenvolvimento de redes de apoio, orientações adequadas
e empoderamento da mulher. Sendo a roda de conversa um espaço educativo e terapêutico que permite o compartilhamento e troca de saberes, narrativas entre os participantes, informações seguras e experiências, produzindo um ambiente de promoções da saúde física e mental para as mulheres. Visto que se estende os efeitos causados pela pandemia, se faz cada vez mais necessário o conhecimento e intervenções terapêuticas. Portanto, o presente trabalho traz suas colaborações em ambos os aspectos, fornecendo acesso a uma das realidades enfrentadas com o distanciamento social, em uma das fases mais frágeis e delicadas da vivência dos participantes, e promovendo uma proposta de enfrentamento aos distúrbios causados pela pandemia. Boa noite. Então, hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha experiência, da minha gestação nessa pandemia. Eu tô de 37 semanas, mas desde o início foi bem complicado, porque a gestação, ela já é um pouco complicada, né? Porque tem os medos, tem as inseguranças, a ansiedade. E na pandemia isso triplicou, porque antes eu contava com a ajuda de remédio, né? Por causa da minha ansiedade. E na gravidez não pode tomar nenhum remédio, então tive que lidar isso assim, na raça. E foi bem difícil, foi bem complicado. Até hoje eu ainda tenho um pouquinho de surtos de ansiedade, de nervoso, de estresse, porque os sentimentos, as emoções, eles ficam triplicados. Em pandemia, então, isso piora, porque tem a máscara, o uso da máscara, que aí tipo, você tem que usar nos lugares fechados e tudo, e acaba te dando mais falta de ar ainda, então tipo, é muito mais complicado. E graças a Deus eu consegui lidar super bem. Eu tive a ajuda dos meus pais, da minha família, do meu namorado, e enfim, mas era só isso. Boa noite, gente.